estamos estudando com os irmãos a respeito de avivamento. Vamos ficar de pé para que os irmãos se levantaram. Vamos ler no livro do profeta Isaías, capítulo 35, 7 versículos. Este capítulo de Isaías fala da promessa de um avivamento. Nós falamos semana passada o que é um avivamento. Entendemos o significado da palavra avivar. Quem lembra? Dar vida novamente. Muito bem, Ana Kelly. Dar vida novamente, ressuscitar. Avivamento é isto. Agora, Deus pode avivar um culto que anda morto por aí, avivar alguma igreja que está morta, avivar algum pastor que está morto, como nós estudamos semana passada, mostrando para os irmãos aquele pastor da igreja lá da Ásia, um daqueles pastores. Ele tinha nome que vivia, mas estava morto, e muitos dos seus membros ali estavam para morrer também, por causa do ensinamento. Há muitos crentes mortos dentro das igrejas, porque não tem uma afinidade com a palavra, não tem uma intimidade com Deus, não está sentindo o gozo do Espírito, mas já morreram. Precisa serem vivificados, precisam de um avivamento. Mas quem está em Cristo Jesus, vivendo uma vida contínua em comunhão, não precisa de avivamento, já foi avivado, como nós citamos em Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são assim. Mas então vamos ver as promessas que no Velho Testamento Deus, de tempo em tempo, foi afirmando e confirmando que haveria uma ressurreição espiritual, haveria um avivamento espiritual. E muitas pessoas estão esperando um mover tremendo do Espírito nos últimos dias, como foi prometido no livro de Joel. Mas o Senhor fez isso quando Jesus veio. Mas o povo morre espiritualmente por se mover demais com as coisas da vida. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos, se caso possuirmos alguma coisa, como se não tivéssemos nada. O livro de Salmo diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponha nela a vossa confiança, porque senão mata. Não que o objeto vai me matar, mas se o meu coração estiver preocupado, grudado naquilo, o diabo se aproveita disso e rouba a minha comunhão com Deus, minha fé com o Senhor, e me mata espiritualmente. Vamos então ler com os irmãos no livro de Isaías, capítulo 35, de 1 ao 7. É suficiente para os irmãos entenderem que esta promessa Deus fez no tempo de Isaías, em que o povo estava corrompido, e cumpriu-se com a vida do Senhor. Diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Deserto, ermo, lugares secos, se refere vidas, as almas, povos, nações, tribos e línguas, e não exatamente a terra de Israel, onde se planta. É claro que no milênio Deus fará com que todas aquelas terras venha a produzir e florir, como era do jardim do Éden. Mas a promessa aqui está falando de uma abundância de vida nos corações das pessoas. 2 diz assim: abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Deus está falando aqui que, assim como Carmelo, não é? Líbano, aquela glória que tinha, porque o Líbano era um local onde se trazia muita madeira, ouro. Então o Senhor está comparando que aquela glória que tinha naquele território, assim seria para o povo de Deus, o povo de Israel e todos aqueles que crescem em Jesus, que eles iam florir. E a glória de Deus é essa que nós vemos florir, dar fruto. Como a vara de Arão que é seca, mas aquele que é escolhido, Deus faz dar fruto. Glória a Deus. Diz versículo 3: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados, agora vem falando diretamente às pessoas: dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não tenham medo, eis que o vosso Deus virá com vingança. Tem pessoas que pensam que Deus não é vingativo. Deus é vingativo com medida, mas com justiça, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos. Presta bem atenção, isso aqui chama-se avivamento. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão.
Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam chacais, haverá erva com canas e juncos. Aqui é suficiente, pode sentar, irmão, para vocês ficarem em pé como eu, senão vocês vão se cansar. Amados e queridos irmãos, essa transformação, esse manancial que Deus, através de Isaías, estava prometendo que haveria de arrebentar no deserto, iria causar uma explosão de vida. Claro, até mesmo os coxos, cegos, surdos e mudos passaram a falar pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E esta glória do Senhor foi Cristo. Cristo é a glória de Deus. Mas, na verdade, a parte principal da cura é a alma. Quantas pessoas estão aleijadas, não podem caminhar segundo a palavra de Deus, não conseguem viver segundo a palavra de Deus, não conseguem enxergar segundo o Espírito, ter a visão do Espírito de Deus. Quantas pessoas não conseguem escutar pelo Espírito, entenderem o Espírito, estão deficientes. Ali onde estivemos acompanhando, não é? A despedida do corpo do filho da irmã, tinha uma cristã, né? Acho que a irmã Bárbara tinha evangelizado, não sei. Mas ela falou que tem um filhinho que está em cadeira de roda. Mas eu percebi que, sem eu ter sabido que as irmãs já tinham pregado para ela, eu vim em cima da mensagem que elas já tinham falado, eu não sabia de nada. Aleluia, glória a Deus. E Deus me confirmou em casa 2 vezes a palavra, que era para eu pregar que Jesus era o pão que desceu do céu. Que as pessoas estavam muito preocupadas com as coisas materiais e deixando o principal, que é a palavra de Deus. Então teve um dado momento que eu disse assim: olha, a tua alma está mais deficiente do que o seu filho da cadeira de roda. E ela confirmou. E disse assim: você ama mais teus filhos que a Deus, você não ama a Deus. E ela confirmou. Mas o dom dela é que ela reconheceu e ouviu. Estamos até orando, lembrei, eu orei por ela. Quem sabe Deus não vai fazer uma transformação. Aleluia. Quem sabe através daquele evento todo que aconteceu ali, porque, irmãos, às vezes na morte de um servo do Senhor, vidas surgem de repente. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe através daquele momento ali, a palavra se entrou em um coração, irmão, já fez a obra já foi feita. Então, esta palavra se refere mais à cura e à transformação e ressurreição da alma. O povo estava como o quê? Mortos. O povo estava assim, sem vida. Nós lemos até no livro de Ezequiel isso, o povo se sentindo como que um vale de ossos secos. E Deus ali fez uma promessa bem mais clara para todos entenderem. Só que nós juntamos os textos para que os irmãos ouçam, leiam, prestem atenção, e quando nós chegarmos a um determinado ponto mais assim, mais claro, os irmãos possam lembrar das passagens que nós lemos. Isso tudo aqui, ó, o texto diz: a grandeza e a glória do reino do Messias. O reino do Messias não vai ser somente lá nos 1000 anos de paz sobre a terra. Já começou nos corações. Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que, irmãos? Gozo, alegria no Espírito Santo e justiça. Isso é reino, isso compõe o reino. O reino de Babilônia, que é o que nós vivemos aqui, estamos no meio dele, mas não estamos envolvidos com ele. Também tem 3 coisas que envolvem: política, religião e comércio. É o reino de Babilônia. Já o reino de Deus é gozo, justiça e paz. Paz que Jesus traz à nossa alma. Justiça que nos leva, nos convence a praticar a justiça e mostra a justiça de Deus. E a alegria do Espírito Santo, que é superior a qualquer alegria material.
As crianças, por exemplo, gostam muito de brincar, correr, mas o dia que uma delas experimenta o gozo do Espírito Santo, ela já muda, ela não quer tanta brincadeira, ela quer sentir aquele gozo, ela quer sentir aquela alegria, porque ela toma conta de nós, revigora nosso ser interior. Por isso que a Escritura diz: regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Isso é um antídoto para nós. Quando nós vemos crente constantemente só triste, não dá lugar ao gozo, não dá lugar à alegria, não dá glória, não se abre. Vive um crente fechado, um crente morto, um crente apagado. Nós temos que ser uma lamparina acesa. Nós somos o pavio, a lâmpada é a palavra, o azeite é o Espírito, e o que faz acender é isso mesmo. Cristo só faz acender a nossa vida se nós, como pavio, estivermos umedecidos no azeite, dentro da lâmpada, ou seja, dentro da palavra. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos. O azeite, claro, é o Espírito Santo, e o pavio somos nós. Temos que estar ali, a toceira no pavio, temos que estar bem espremidinho, bem ali dentro do canudo da lâmpada ali, seguro ali, mas temos que estar com nossos pés umedecidos, temos que estar realmente na palavra e ungido no Espírito. Glória a Deus. Senão não produz fogo, é frio. E tem muitos crentes que buscam o Espírito Santo, mas não buscam a palavra. Outros conhecem muito a Escritura, mas não têm a unção do Espírito para entender muitas coisas. Precisamos andar com os dois. Por isso que quando o soldado furou a Jesus, saiu sangue e água. Sangue e água. Olha lá, os dois ingredientes. Sangue e água. Eu creio que a maioria sabe, não precisa falar o que é o sangue e a água. Bendito seja o nome. O sangue, nesta ocasião, e a água, neste momento, não sabe não, Aninha? Isso. O sangue é o que corre no corpo. O que corre no corpo da igreja é quem? O Espírito Santo. E a lavagem, nós somos lavados com a água pela. Então, simbolicamente, quando Jesus morreu, foi dado o Espírito Santo e a palavra. Tudo tem significado. Nada aconteceu por um acaso. Nada. No momento que ele foi furado, saiu água e sangue, foi observado isso. E não saiu misturado, porque senão saiu sangue ralinho. Saiu água e sangue. Alguém já viu alguém ferido sair água e sangue? Eu nunca vi. Só sangue. Mas de Jesus saiu definido. Água e sangue. Isso foi para ficar, para nós meditarmos, para que o Espírito Santo viesse revelar que na sua morte Ele nos deu vida. O avivamento começou ali, porque quando Cristo ressuscitou, começou o avivamento. Está registrado. Nós vamos já para lá. Aleluia. Abra conosco também Oséias 6, 2. Glória a Deus. Depois de Ezequiel, Daniel, Oséias. Todos acharam? Está escrito a palavra do Senhor. Escutem bem e prestem atenção. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ressurreição. Oséias 6:2. Falei. Depois, vinde e tornemos para o Senhor. O versículo mais eu estou lendo no 2. Depois, veja que maravilha. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Preste atenção nesta palavra. Eu vou voltar aqui para ela quando eu for lá no livro de João. Ao 3º dia nos ressuscitará. Depois de 2 dias nos dará vida, que é o 3º dia. Depois de 2 dias é o 3º dia. E no 3º dia nos ressuscitará. Ressuscitou dando vida. Ressuscitou dando vida. Jesus ao 3º dia, quando ele ressuscitou também nós, dando-nos vida. Ivone, com que Jesus nos ressuscitou, Ivone? Jesus nos ressuscitou, Ivone, com a verdade, com a palavra e o Espírito de Deus. Porque o homem que não tem a palavra e não tem o Espírito, ele está morto. Como diz aí, está ferrado. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Foi isso que Jesus veio trazer. Porque quando ele ressuscitou, o Espírito Santo foi dado.
E a palavra também. Veja que quando ele estava com os discípulos após a sua ressurreição, lá em João 20 ele disse, soprou e disse, recebeu o Espírito Santo. Não viram isso? João 20. Depois, em Lucas também, Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. Viu? Foi dado então o Espírito, foi dado o entendimento da palavra. E estava retido. Isso que deu vida, isso que ressuscitou. O que ressuscita você, o que deixa você vivo, é a palavra e o Espírito Santo de Deus. Por que a Escritura diz assim? Não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês estão marcados, selados, reservados para o dia do arrebatamento ou redenção. O crente que tem o selo, que tem o Espírito Santo, é o selo. Tem muita gente que pensa que selo é ser batizado com o Espírito Santo. Não. Selo é ter o Espírito Santo. É a marca do sangue na verga das portas. Quando então houver o arrebatamento, quem tem o Espírito Santo está vivo. Mas quem entristeceu o Espírito Santo e afastou o Espírito Santo está morto. Está morto e vai estar roubado, porque o diabo vai fazer uma miséria com quem ficar aqui. Vai ficar muitos crentes aqui. Porque o Espírito Santo ele só habita em quem tem realmente seu coração voltado à obediência à palavra. Como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo foi dado àqueles que obedecem. Será que vocês têm ouvido a voz do Espírito Santo e têm obedecido? Quando vocês vão fazer uma coisa errada e ouvem o Espírito falar, não faça isso. Não faça assim. Bendito seja o nome do Senhor. Então, guarda isso. No terceiro dia nos dará vida e nos ressuscitará. Então, vamos agora uma outra passagem aqui. Está em Ezequiel. Agora sim, vamos para o livro de Ezequiel 37. Vamos ler apenas 11, 12, 13 e 14. Ezequiel 37. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto muito desses assuntos, irmão, porque nos dá vida, te dá uma visão maravilhosa do que realmente Deus fez, as promessas. Ele cumpriu no tempo favorável, no tempo em que Ele determinou. Diz assim, versículo 11, 12, 13 até o versículo 14. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetizem, dizem-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Olha a expressão, trazer a terra de Israel, tem um significado. Claro que Deus estava prometendo que depois dos 70 anos ia trazer eles de volta àquela terra, porque estava no exílio. Vocês sabem que Ezequiel estava onde? No cativeiro em Babilônia. Mas essa expressão que vos trarei a terra de Israel tem um significado maior. Presta bem atenção nessa palavra. Vocês podem grifar com lá, vou escrever, ó, e vos trarei a terra de Israel. Esta palavra tem um significado superior à volta daquele tempo em que Deus trouxe o povo do cativeiro depois dos 70 anos para novamente reedificar Jerusalém. Preste atenção, porque assim como o povo passou 70 anos no cativeiro e voltou para reedificar. Quando Deus trouxe Jesus, Jesus morreu, Deus trouxe o povo de volta à cidade espiritual, ao encontro com Deus, ao reino de Deus. São expressões poderosas que muitos leitores olham assim, só vê no estilo da história que aconteceu. Mas o Espírito de Deus tem nos revelado como essa palavra ela tem um poder ainda para o futuro, e se cumpriu. E vos trarei a terra de Israel. 13. E sabereis, depois que eu trouxer vocês para a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, povo meu, e porém em vós o meu Espírito. Isso não cumpriu. Quando o povo, presta bem atenção, quando o povo depois dos 70 anos do cativeiro em Babilônia voltou para Jerusalém, o Espírito Santo foi dado para eles? Então presta bem atenção que a palavra ela é uma profecia que aponta para dois tempos.
Um tempo futuro que cumpriu naquela época, depois de 70 anos, e um tempo aí de um futuro distante. Porque você vê uma emenda de profecia, de promessa, que não bate. Porque o Espírito Santo não foi dado quando o povo voltou do cativeiro. No entanto, o Senhor está falando para eles da restauração de Jerusalém com eles, depois dos 70 anos. Que eles estavam se sentindo arrasados. Por quê? Viram suas crianças serem despedaçadas, mulheres serem fendidas, o templo ser derrubado, os muros serem todos derrubados, as casas dos grandes, viram muitos jovens serem degolados, muitos homens serem degolados e mortos. Uma coisa horrível. Então estavam se sentindo arrasados. Então Deus usou o profeta Ezequiel para falar para eles o que ele ia fazer. Mas no meio das profecias, Deus sempre fala do futuro, além ainda daquele futuro. Vamos lá. E vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas. Olha, presta bem atenção. Depois de 2 dias dará vida e nos ressuscitará. Aqui Deus já está falando novamente que Ele vai fazer sair o povo da sepultura. Que sepulturas são essas? Sepultura do pecado, da falta de fé, do desânimo, sepultura da vida errada, do cativeiro. 14. E porém em vós o meu espírito, e vivereis. Olha aqui está mais uma vez a promessa do avivamento. E vivereis, porque eu já disse para os irmãos que o avivar significa dar vida de novo, ter vida novamente, ressuscitar. Então o povo aqui estava como mortos, e Deus estava prometendo que ia tirar eles de dentro da sepultura, depois de morto, e ia dar vida para eles, e arrancar o defunto do caixão, e arrancar o defunto lá da sepultura, e ia dar a ele a vida, e ele se recompor mesmo sendo um osso seco. Glória a Deus. Literalmente Deus faz isso também. E porém vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, novamente, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Então está aqui uma palavra gloriosa em que Deus faz uma promessa. Há várias promessas nesse sentido na Bíblia, no Velho Testamento, em que Deus ia o Espírito Santo, ia derramar o Espírito Santo, ia tirar o povo da sepultura, que a terra sedenta, lembra que nós lemos aí 35? Que a terra sedenta, sem água, sem flor, sem fruto, sem vida, iria regurgitar de alegria, ia explodir de mananciais de vida. Deus fazendo promessa de um avivamento na vida do povo através da vida de Jesus, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, homens e mulheres de Deus que conservam consigo o Espírito Santo e a palavra são sábios, têm um valor melhor diante dos olhos do Senhor. Os demônios cobiçam isto, eles tremem diante de quem tem a palavra e de quem tem o Espírito Santo. Eles tremem. Vocês pensam que o Espírito Santo tem medo de quem ora muito? De quem jejua muito? Não. Eles tremem de quem tem a palavra, fala a palavra, e quem tem o Espírito Santo. Porque a palavra, quando sai do lábio de uma pessoa ungida, queima os demônios, meus irmãos. Eles se sentem queimados e ofendidos e feridos. Vocês podem até não entender isso, ou não perceber, porque eles ficam rindo quando se manifestam, a fingir que está tão por cima e tão alegre, que nada, estão arrasados. Os demônios, quando dão gargalhada, irmãos, é porque o tempo deles está chegando. Às vezes eles zombam das pessoas no meio onde se manifestam, porque as pessoas não estão bem com o Senhor. Quer ver uma coisa? Vamos ver mais uma vez uma profecia. Eles vão entender essa profecia aqui? Deus não estava falando para ninguém morto do corpo físico. O Senhor estava falando para o povo de Israel que estavam se sentindo como mortos. E Deus fez uma promessa, que iria tirá-los da sepultura, ia pôr o Espírito Santo sobre eles, ia trazê-los à sua terra. Tudo isso aqui fala sobre a vida de Jesus, a salvação, preparação e vida eterna. A terra de Israel e a vida eterna. É o reino do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque se fosse isso, Deus teria juntado todos os judeus dispersos que ainda estão nos outros países e levado para lá. Mas o reino do Senhor já está nos corações de quem crê. E será estabelecido em Israel mesmo, porém nos 1000 anos, com Jesus presente. Aleluia.
que com o negócio de esses reis, ou presidentes, mulher no comando, não. Quem vai estar no comando serão os varões em Cristo. Isaías 9, versículo 2. Vamos dar uma olhada lá para que os irmãos também possam examinar conosco promessas que foram feitas no Antigo Testamento, de tempo em tempo, a respeito da vinda de Jesus, a respeito de um avivamento, o avivamento vindo por Cristo, aleluia, porque Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o nosso avivamento. Isaías 9, 2 diz assim: o povo que andava em trevas, na escuridão do pecado, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam, pessoas que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Essa região da sombra da morte é perto do homem falecer, sair dessa terra no pecado e ir para a morte eterna. O Salmo diz também, Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aqui diz região da sombra da morte. Sombra da morte. A morte tem sombra, Ariane? Sabe não? O que vocês acham? Eu já falei isso para os irmãos em alguns estudos passados, e expliquei isso para os irmãos, mas vou explicar novamente, que eu acho que vocês não meditaram comigo, né? Veja bem, presta bem atenção. Eu estou aqui, atrás de mim tem uma pequena sombra. Faz de conta que isso aqui é a morte. Ali é a sombra da morte. Ali é a região. Ali é o vale da sombra da morte. Mas a morte está aqui. Ali é a região. A sombra sempre fica atrás. A sombra da morte, irmãos, é a pessoa que vive no pecado e está para morrer. A morte é a morte eterna. Quantos estão na região, no vale da sombra da morte? Prestes a falecer, prestes a cair, sem Deus. E nós andamos nesta vida, não é? No vale da sombra da morte, porém, garantidos que não iremos para a morte eterna, mas para a vida eterna. A morte também física é a sombra da morte espiritual. Pessoas que não tinham esperança estavam andando no vale da sombra da morte, na região da sombra da morte, prestes a sucumbir, a luz raiou. Então isso aqui, Deus usando o profeta Isaías, prevendo um acontecimento maravilhoso. A luz raiou. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Uma grande luz. Presta bem atenção. E sobre os que habitavam na região, moravam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Uma grande luz resplandeceu. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Mas espiritualmente, o que é que brilhou na vida do homem para o homem enxergar o pecado, a região da sombra do vale da morte ali, para ele sair dali e seguir a Jesus? O que foi que brilhou, o que foi que raiou, o que foi que iluminou para que o homem enxergasse e pudesse seguir a Cristo? Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O Espírito Santo faz a palavra acender de tal forma dentro de nós, que as pessoas lá de fora não entendem por que nós, mesmo numa vida de simplicidade, seguimos para valer o Senhor Jesus. Chamam isso de fanatismo, porque eles acham que nós não temos entendimento, porque eles não veem lógica nisso. Claro que não vão ver lógica, porque não é pela lógica, é pela fé em Cristo Jesus. Uma fé que o Espírito traz para dentro de nós, não é por lógica, não é por exemplo, por coisas concretas aqui na terra, como provas. Deus não está querendo provar muitas coisas para ninguém, porque a fé é um dom do Espírito que entra dentro do nosso interior. O Espírito Santo comunica o nosso Espírito com Ele, como está escrito em Romanos 6, que o mesmo Espírito
O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, aleluia! Como que o Espírito Santo vai testificar com as pessoas que estão lá fora, se elas não vivem em espírito? Elas estão mortas, disse Jesus, mortas espiritualmente, vivas no corpo físico, na carne, mas mortas no entendimento das coisas de Deus. E o Espírito Santo não comunica com o defunto. Por isso que no arrebatamento, quem entristeceu o Espírito Santo fica aqui, porque é defunto, porque onde estiver o cadáver, as águas do diabo vai pousar ali. E aonde tiver o crente morto para este mundo, os anjos vão levar. Na hora do arrebatamento, o crente que está morto para esse mundo, o anjo leva. O Espírito Santo vai levar. Mas se estiver morto para Deus e vivo para o mundo, ao contrário, aí que as águias que vão apanhar são outras. Ao invés de ser levado pela águia ou pelos pombos, vai ser apanhado pelos urubus. Já está podre. Procure entender, irmãos. Andar em espírito é vida. Avivamento é ter o Espírito Santo e a palavra grudado dentro de você. E no dia do arrebatamento, quem está afastado disso ficará por aqui. Irmãos, entenderam que essa palavra de Isaías 9, versículo 2? Irmãos, a luz brilhou. Às vezes uma palavra pregada por um irmão, uma irmã, quando você fala com uma pessoa, às vezes lá fora, uma palavra ilumina o coração de uma pessoa de tal modo, que a pessoa passa a se alegrar. Eu me lembro que aquele português Joaquim, uma vez estava lá em casa, disse assim: irmão, pastor, por que os ímpios gozam, têm mais alegria nas coisas materiais, têm mais condições financeiras do que nós que servimos a Deus? Eu disse assim: Joaquim, presta bem atenção na palavra do Senhor. Nós somos peregrinos e estrangeiros na terra. Esta terra não é o nosso lar. Esta terra não é o nosso paraíso. Jesus disse isso lá em João 15, João 16, outras passagens do Velho Testamento. Nós somos peregrinos estrangeiros. Aqui, falei para ele, é o paraíso dos perdidos. Nós até temos muito aqui. Mas esse paraíso deles é de pouca duração, 50 anos, 40 anos, 80 anos, 30 anos. Mas o paraíso, a vida eterna, o que está preparado para nós, é eterno. Quando nós terminarmos essa jornada aqui, isso fica tudo por aí. Mas o que está reservado para nós, ninguém vai tirar, nenhum ladrão. Olha, o irmão Joaquim, daquele dia em diante, ele descansou nessa palavra. Essa palavra fez um efeito tão poderoso, mas tão poderoso, que os funcionários dele chegaram para mim e disseram assim: poxa, acho que o Joaquim está com problema, está ficando meio doente. O que foi? Não está esquentando a cabeça com muitas coisas. Mas isso é a paz que ele recebeu, porque ele vivia preocupado em vender, fazer os toldos para pagar funcionário, e aquela preocupação. Então, aquilo passou, porque o diabo controlava a mente e o coração dele através da preocupação de receber dinheiro para pagar as pessoas. O diabo tem, é claro, aprisionado muitos crentes por causa das preocupações do dia a dia, de dinheiro. Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, ao invés de regozijar no Senhor e esperar no Senhor. Porque quando nós, irmãos, confiamos no Senhor e amamos ao Senhor, nós temos a absoluta certeza: Deus cuidará de mim. Aleluia. Igual aquele músico: Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Basta isso: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Nós só não podemos ter dúvida, né? Claro, se eu ando erradamente, a dúvida vem. Mas se eu estou bem com o Senhor, por que eu estou deixando meu coração me condenar à toa? Se eu estou andando de bem com o Senhor, estou acertando a minha vida com Deus, eu não tenho que ter medo. Eu tenho que ter consciência de que Deus vela por mim, cuida de mim, e que eu devo continuar seguindo passo a passo a sua vontade, para não cair em precipícios, né? Aleluia, glória a Deus. Eu ainda gostaria de ler com os irmãos uma outra passagem, né? Números. Vamos lá para o Velho Testamento, mais um pouquinho. Números, antes de Deuteronômio. Números, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 7, 8 e 9. Vamos ver o que fala a palavra do Senhor aqui. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que o povo veio a Moisés e disse:
havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, esta pessoa olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Isso não era uma idolatria. Deus não mandou ninguém fazer culto à serpente. Deus não mandou ninguém rezar a serpente, e a nenhuma estátua de Moisés, nem de Jesus, nem de Maria, nem de santo nenhum. Isso é um engodo. Às vezes põem essa escritura e dizem que Deus permitiu. Não, Deus só fez isso para simbolizar algo para o futuro. Deus estava mostrando que Ele iria fazer espiritualmente com todos que fossem mordidos pelo diabo, pelo veneno mortal. Porque o diabo é a antiga serpente, e a mordida do diabo foi profetizada lá no livro de Gênesis, que o Senhor disse para Eva: ó, ela, a serpente, vai morder o teu calcanhar, mas tu, no final é claro, vai pisar na sua cabeça. Aleluia. Paulo falou assim: em breve o Senhor porá o inimigo debaixo dos vossos pés. Aleluia. Está prestes a se cumprir. Ele ainda não está debaixo dos pés de ninguém, isso aí deve as pessoas, mas vai estar. Paulo falou que em breve. As palavras elas se emendam, irmãos. É só você recorrer à escritura, estar atento ao que o Espírito está te dando. Aqui Deus permitiu que as serpentes, simbolizando os demônios e Satanás, mordendo o povo por causa do pecado. O que aconteceu? Deus disse que a igreja iria ter deficiência, porque o diabo ia mordendo o calcanhar, simbolizando o diabo, ia dificultar a caminhada de muitos crentes. Como tem crente que tem dificuldade para caminhar, né? Só vive sendo mordido no calcanhar. Paulo dá uma orientação, né? Calça então o seu calcanhar. Calça os pés, o quê? Você calçado, como é que o diabo vai te morder? Mas os crentes que não vivem calçado, não vivem lendo, não vivem se fortalecendo a palavra, só vivem caminhando com dificuldade, só vivem manquejando, como Paulo, como o autor de Hebreu diz: o que manqueja, não é? Seja sarado para que isso não desvie inteiramente. Estão raciocinando? As serpentes aqui simbolizam os demônios e Satanás. A serpente de metal na haste representa o sacrifício do Senhor Jesus, que quando Ele morreu deu vida. Porque aqui o povo olhava para aquela serpente de metal e o efeito do veneno passava. O povo tinha sido mordido, só olhava quem estava mordido, não é? Quem não olhasse morria. Mas Deus deixou isso, fez isso de propósito, para simbolizar que Jesus aqui é representado pela serpente de metal, que futuramente alguns reis a idolatraram, chamando-se Neustã, tornou-se um ídolo. Depois um rei temente a Deus destruiu aquele ídolo que Deus mandou fazer, e Deus se agradou, porque Deus não mandou fazer aquilo ali para a idolatria. Aquilo não tinha efeito nenhum, era só para simbolizar as coisas futuras. Quer ver uma coisa? Vamos para lá. Aleluia! Vamos então para João 3,14. Oh, glória a Deus, aleluia! Isso é muito maravilhoso, irmãos. João 3,14. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava confirmando o que foi feito lá em Números. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é importante que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê ou que olhe para ele não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Aleluia! Glória! Então está o simbolismo aqui. Quando Jesus foi levantado, claro, ele cumpriu-se a mensagem. O sacrifício, fez o sacrifício pelo povo, e todo mundo que creu nele, que olhou para ele, ficou curado para a vida eterna. Mas ainda vamos recorrer outras passagens. Veja aí também João 8:28. Aleluia! Isso é muito maravilhoso, irmão. Se nós não olharmos para a palavra, nós vamos ficar feridos. Se você não olhar para a palavra, o teu calcanhar fica mordido, você vai caminhar com dificuldade.
dificuldade. O crente que fica olhando para a vida dos outros, reclamando disso e daquilo, nunca caminha perfeitamente, porque ele não tem a palavra no seu coração. Só tem na boca e na cabeça, mas não entra no coração. Intelectualmente ele tem a palavra, conhece até melhor que o pastor, sabe falar versículo melhor que eu, mas não tem no coração. Importa é aqui, ó, tem que estar aqui dentro. A palavra tem que te mover, ela tem que te segurar, ela tem que aumentar a tua fé. A palavra tem que guiar você, não deixando você fazer as coisas que a carne quer e que o diabo quer. Aleluia. Não é somente ser intelectual, ser sábio, conhecendo o versículo, falando de cor. Eu tenho que guardar no meu coração. Aleluia. Porque a Bíblia diz: de tudo que você tem que guardar, guarda o quê? O coração. Se o coração estiver cheio da palavra, você controla a boca, você controla os teus olhos, você controla o teu ouvido, você controla muitas coisas. Por quê? A palavra, ela é o volante, está no centro da sua vontade. Mas se o seu coração está cheio de outras coisas, fala a boca o quê? Claro, o coração está cheio de novela, está cheio de reclamação, o coração está cheio de dúvida, está cheio de insegurança. O que a boca faz? Fala o que o coração está comandando. O coração comanda a sua boca a falar muitas coisas erradas. Por que o diabo está sempre trazendo problemas para cima da gente? Para te causar ira, te causar coisas com as outras pessoas. Para quê? Para contaminar o teu coração, para encher o teu coração de outras coisas. Mas não permita. Não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, antes condene mesmo, irmão. João 8, aleluia, 28 diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes, ó, serpente novamente, o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Veja que Jesus não tinha total autonomia, ele falava como ele tinha aprendido. Ele aprendeu, ele foi aluno, como diz lá em Provérbios: eu era seu aluno. Aqui, ó. Mas Jesus, não, ele sempre existiu lá, ele foi gerado pelo Pai, lá nos céus. Mas o Pai o ensinou, ele mesmo falou isso, né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá então para João 12, então, mais uma vez. Aleluia! Glória a Deus! Então o Senhor disse que quando ele fosse levantado, o povo ia conhecer que ele não falava dele mesmo. Por quê? Eles iam ver as maravilhas, a explosão de vida, né? Aleluia! João 8, versículo 32. Diz assim, 12, perdão, João 12, versículo 32, que diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Aí a serpente aqui. Irmãos, quem é aqui no mundo, só pessoal do meio do mato mesmo, que nasceu agora, ou as crianças que nasceram agora. Mas Jesus, mas é conhecido desde aquela época até hoje. Aleluia, é verdade. Todos atrairei a mim. É verdade. E aqueles que olhavam com o coração e com fé ficaram curados, receberam o avivamento, foram avivados, foram reavivados, aleluia, transformados, receberam vida. Por isso que Jesus disse: Nicodemo, é necessário nascer de novo. Isso é avivamento, irmão. Se alegrar de novo no Senhor significa que é avivamento. Avivamento é você está em Cristo Jesus. Você pode estar triste, você pode estar atacado por uma doença, mas você está avivado. Você está na presença do Senhor. Você ama a palavra. O irmão, a irmã ama as coisas de Deus. As coisas de Deus estão dentro do teu coração, aleluia. Então a palavra permaneceu, aleluia. Glória a Deus. E aonde tem a palavra, onde está a palavra e o Espírito, ali tem vida. Ali tem vida. É como o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta em roda de escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como é que essa pessoa é comparada a uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o fruto na estação própria? Tudo quando vai fazer dá prosperidade. Então aquele que está com as suas raízes na palavra e no Espírito é uma pessoa avivada diante do Senhor. Agora, Ezequiel 37, essas escrituras de promessa que nós lemos, semana que vem nós vamos ler com os irmãos, não é? O cumprimento desse avivamento. Vamos relembrar Ezequiel 37, a palavra que nós lemos: tirarei
voz da vossa sepultura e vos trarei a terra de Israel. Vou trazer vocês a terra de Israel. Semana que vem eu quero ler esse pedacinho com os irmãos. Falar com um pouquinho mais de calma, porque é tão importante esse assunto, irmãos. Porque as pessoas às vezes fazem culto de avivamento. Irmão, vai ter um culto de avivamento. Eu dei esse estudo da Assembleia de Deus na Penha. Levei 2 plantas, uma plantinha regadinha e uma seca, de propósito, né? E coloquei em cima do púlpito. E em meio à mensagem, só que eu falei um pouco correndo, né? Porque não podia estar voltando ali várias vezes. E no meio da mensagem eu peguei as 2 plantas. Eu disse aqui, ó, tá vendo essa planta morta aqui? Isso aqui é o crente morto, que precisa de avivamento. Tá vendo essa planta aqui? Está regada, está verde. Isso aqui é o crente avivado. Isso aqui não precisa de avivamento. Às vezes você precisa de um gozo do Espírito, de uma alegria, mas avivamento já aconteceu na sua vida. Doutrina de culto de avivamento é coisa que o homem criou. Aí faz aquela alegria, o pessoal começa a dar glória a Deus, aquela coisa, e diz que foi um culto de avivamento. Não foi um culto de avivamento. Isso não existe biblicamente. Eu estou mostrando para os irmãos que é um avivamento de verdade, segundo as Escrituras. Os apóstolos nunca ensinaram tais coisas. Ele diz assim, Paulo, em Coríntios: irmãos, louvo-vos quando vos ajunteis em algum lugar. Cada um de vós tem salmo, tem hino, tem revelação, tem língua, tem visão. Faça-se tudo para edificação. Aí vai explicando como é que tem que ser feito o culto. O culto pode ser um culto silencioso, em que todos estão atentos à palavra, como pode ser um culto de explosão de alegria. Ah, houve um avivamento. Que houve avivamento? Houve um momento de gozo e alegria no Espírito. Mas também quando estamos ouvindo a palavra, a nossa alma, o nosso Espírito também está se regozijando com a palavra de Deus.